Shalom, queridos, graça e paz, glória a Deus. Estamos de volta para darmos continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. Para quem nos acompanha, sabe que no último domingo nós paramos para uma reforma aqui no nosso apartamento que de algum modo nos impediu temporariamente de continuarmos a diariamente publicarmos os nossos vídeos. Mas como eu havia publicado um vídeo explicando tudo isso, e que no próximo domingo, que é hoje, nós vamos estar de volta. Portanto, queridos, estamos de volta. Dia 25 de novembro, porém, nós vamos estar dando continuidade. Então nós vamos hoje, mesmo sendo o dia 25, nós vamos estar estudando os textos correspondentes ao estudo da Bíblia do dia 19 de novembro. E ao longo da semana, nós vamos aí estar disponibilizando para vocês todo o restante até nós podermos igualar a leitura conforme o dia. Eu quero crer, em nome de Jesus, que até o próximo domingo nós já estaremos assim atualizados. Amém, queridos? Pois bem, seja bem-vindo, você que está nos visitando pela primeira vez. Se inscreva, queridos, em nosso canal. Temos aí já quase todos os vídeos desses quase 6 meses de estudo da Palavra de Deus, de modo que nesse projeto o objetivo é te levar a estudar toda a Bíblia em um ano. Glória a Deus! Aleluias! Deus te abençoe. Fica ligado! Aleluia, glória a Deus, queridos. Vamos então aí na segunda leitura deste dia 19, dia de número 172 de estudos da Palavra de Deus. Nós te convido para você abrir aí a sua Bíblia no livro de Jeremias, nos capítulos 33 e 34, que diz assim, capítulo 33 de Jeremias: E veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda detido no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que a faz. O Senhor que a formou para afirmá-la, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e eu te responderei. Aleluia! E eu te ensinarei coisas grandes e poderosas que tu não sabes. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que estão derrubadas com os arietes e a espada. Porque vieram para pelejar contra os caldeus, mas isso era para as encher de corpos de homens mortos, os quais feri eu com o meu furor e com a minha ira. E porque escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei saúde e cura a ela, e os sararei e lhes revelarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os limparei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. E perdoarei todos os seus pecados com que contra mim pecaram, e que contra mim se rebelaram. E este lugar será para mim por nome de gozo, de louvor e de glória, entre todos os gentios da terra, que terão ouvido todo o bem que eu lhes faço, e temerão e tremerão de todo o bem e de toda a paz que eu lhes darei.
Assim diz o Senhor, neste lugar, do qual vós dizeis que está deserto, sem homens e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem e sem morador e sem animal, tem que ouvir-se ainda voz de gozo e voz de alegria, voz de esposo e voz de esposa, voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, porque para sempre é a sua misericórdia. Voz dos que trazem sacrifícios de louvor à casa do Senhor, porque voltarei a trazer do cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, verso 12: neste lugar deserto, sem homem e sem animal, e em todas as suas cidades, e até terá moradas de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas cidades das campinas, e nas cidades que estão no sul, e na terra de Benjamim, e ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conta, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que eu cumprirei aquela boa promessa que falei a respeito da casa de Israel e a respeito da casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei produzir a Davi um renovo de justiça, e farei juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará certamente. E este é o nome com o qual será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Oh, glória a Deus! Porque assim diz o Senhor: não faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. E dos sacerdotes e levitas não faltará homem diante de minha presença que ofereça holocausto e queime oferta de alimentos e faça sacrifícios todos os dias. E veio a Jeremias ainda a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu pacto com o dia e o meu pacto com a noite, de maneira que não haja dia e nem noite a seu tempo, se poderá também invalidar o meu pacto com o meu servo Davi, para que deixe de ter filho que reine sobre o seu trono, e com os levitas e sacerdotes, meus ministros, como não pode ser contado o exército dos céus, nem a areia do mar se pode medir, assim multiplicarei a semente de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não vistes, porventura, o que fala este povo, dizendo: as duas famílias que o Senhor escolheu agora o desprezou? E desprezaram o meu povo, até não os tendo mais como nação? Assim diz o Senhor: se não permanecer o meu pacto com dia e noite, se eu não pus as leis do céu e da terra, também desprezarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tomem da sua descendência nem quem domine sobre a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque farei voltar do seu cativeiro e terei deles misericórdia. Capítulo 34 de Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam sob o seu domínio, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém, contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e fala a Zedequias,
rei de Judá, e lhe diga: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a queimará a fogo. E tu não escaparás da sua mão, mas sim, certamente, serás tomado preso, e na sua mão serás entregue, e teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele falará contigo boca a boca, e tu irás à Babilônia. Portanto, ouça a palavra do Senhor, Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor de ti: não morrerás à espada, em paz morrerás, assim como queimaram espécies por teus pais, os primeiros reis que foram antes de ti, assim as queimarão por ti e te prantearão, dizendo: ai, Senhor, porque eu falei a palavra, diz o Senhor. Falou, pois, Jeremias, o profeta, Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém. E o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades de Judá, que tinham ficado, contra Laquis e contra Azeca, porque estas cidades fortes foram as que tinham ficado de Judá. Assim, a palavra que veio do Senhor a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo em Jerusalém, para lhes promulgar a liberdade, que cada um deixasse livre o seu servo e cada um a sua serva, hebreu e hebreia, e que nenhum usasse dos judeus seus irmãos como servos. E quando ouviram todos os príncipes e todo o povo que tinha entrado no pacto de deixar cada um seu servo e cada um a sua serva livres, e nenhum usasse mais deles como servos, escutaram e os deixaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham deixado livres, e os sujeitaram por servos e por servas. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu fiz pacto com os vossos pais, no dia que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao cabo de 7 anos, deixareis cada um a seu irmão hebreu que for vendido, te servirá por 6 anos, e o enviarás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, e vos havíeis hoje convertido, fazendo o que é reto diante de meus olhos, anunciando cada um liberdade ao seu próximo. E tinhas feito aliança em minha presença, na casa sobre a qual é invocado o meu nome. Mas vos tornastes e profanastes o meu nome, e tornastes a tomar cada um a seu servo, e cada um a sua serva, depois que os tinha deixado livres à sua vontade, e os sujeitastes a lhes serem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes para promulgardes cada um a liberdade a seu irmão, e cada um a seu companheiro. Eis que eu vos promulgo a liberdade, diz o Senhor, à espada, à pestilência e à fome, e vos enviarei esparramados por todos os reinos da terra. E eu entregarei os homens que traspassaram o meu pacto, que não fizeram cumprir as palavras do pacto, que celebraram em minha presença, dividindo em 2 partes o bezerro e passando pelo meio delas. Aos príncipes de Judá, aos príncipes de Jerusalém, aos eunucos e aos sacerdotes, e a todo o povo da terra, que passaram pelo meio das 2 partes do bezerro, eu os entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. E os seus corpos mortos serão para a comida das aves do céu e dos animais da terra. E a Zedequias, rei de Judá, e a seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos,
na mão dos que procuram a sua morte, e na mão do exército do rei de Babilônia, que já se foi de vós. Eis que eu ordeno, diz o Senhor, e os farei voltar para esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e darei a cidade de Judá à desolação, até não ficar habitante algum. Olha, queridos, glória a Deus. Olha só, a cidade sitiada, e Deus lembra o povo do pacto. O povo, no primeiro momento, obedece. Deus desvia o furor de Nabucodonosor. Aí o povo imediatamente volta a transgredir o pacto. Percebe que todo esse contexto do Antigo Testamento, ele tem como propósito nos mostrar que em Deus não há mudança, nem sombra e nem variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Só precisa que nós venhamos a cumprir a nossa palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Fica ligado aí que vem mais um estudo do livro dos Salmos para abençoar a sua vida.